Bem-vindo, ouvintes, ao segundo episódio do podcast Energia para o Cidadão. Hoje nós vamos tentar explicar, fazer com que vocês compreendam melhor a composição dos custos da conta de luz de cada um de vocês. Né? Entender por que vocês pagam o que pagam, né, nas suas contas. Esse é o nosso objetivo hoje e, para isso, eu chamei aqui um amigo e colega, né, de profissão, um especialista da área, que eu acho que por toda a sua trajetória profissional tem, né, muito respaldo para poder elucidar isso aqui para a gente hoje. Por que eu digo isso? O Daniel Stilpin, nosso convidado de hoje, ele tem experiência tanto na área acadêmica, ele trabalhou muito já em pesquisas, né, em centros de pesquisa, em laboratórios universitários, fazendo pesquisa para o setor, né, elétrico, o setor de energia brasileiro como um todo. Ele é mestre, está concluindo o seu doutorado, mas além disso já passou tanto pelo setor público quanto privado. Ele foi funcionário público há alguns anos da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que é responsável por assessorar, né, o Ministério no planejamento energético brasileiro. Isso traz a ele, além da visão crítica da ciência, da academia, traz também uma visão, uma compreensão do regulador, né, que a nação tem que ter esse papel de regular e de conduzir o setor elétrico. E, por fim, depois dessa passagem, ele se voltou para o setor privado, então tem experiência no setor privado, tanto nas áreas de geração, em empresas do setor de geração, transmissão e distribuição. Com todo esse know-how, né, eu convido e passo a palavra para se apresentar antes de eu começar com as perguntas ao Daniel Stilpin. Por favor, muito obrigado. E aproveito, antes de passar a palavra para ele, para lembrar que todas as falas aqui, tanto minhas quanto do Daniel, representam as nossas visões e não nenhuma opinião ou visão das instituições nas quais trabalhamos. Obrigado, Daniel. Bom, obrigado, professor Diego Malagueta, pela gentileza do convite, né? Pelas palavras aí iniciais também. E é isso, vamos conversar com os ouvintes e com os espectadores desse episódio para transmitir e esclarecer aí um pouco do que acontece com a conta de luz de cada um. Exato. Como eu já, né, falei até da sua trajetória, que você atua em empresas do setor tanto de geração, distribuição e transmissão, eu vou começar por aí. Né? Para a gente compreender no final do episódio o que são os custos, a gente tem que entender todas as parcelas de custos aí. Então, para a energia elétrica chegar à nossa casa, né, para usarmos ela em casa, não basta ela ter sido gerada, ela tem que ser trazida até nós. Nós não vamos entrar hoje aqui, né, nos detalhes tecnológicos dessas etapas, mas apenas falar um pouquinho dessas etapas, porque cada uma delas, por serem etapas tecnológicas, são etapas de custo. É isso mesmo? São essas as três principais, a gente poderia dizer que são essas as três principais parcelas no custo da tarifa elétrica? Bom, vamos lá. Do ponto de vista físico, do ponto de vista da engenharia, a gente pode separar em três etapas. Nas usinas mesmo, que é a fase que a gente chama de geração. Aí depois a gente tem, no meio do caminho, você tem as redes de transmissão, né, para levar da usina até a distribuidora, e finalmente a distribuidora faz o papel de levar para o consumidor final. Então a gente pode fazer essa separação entre geração, transmissão e distribuição. Mas respondendo à sua segunda pergunta, na conta de energia, você tem outros componentes que são bastante significativos. A gente tem encargos e a gente tem tributos que são fatias muitas vezes até maiores do que algumas dessas componentes, geração, transmissão e distribuição. Interessante. Eu vou até voltar neles mais à frente, com certeza.
Quero ainda ficar na parte, por enquanto, tecnológica. E além de gerar, né, fazer a geração, a transmissão e a distribuição, como falamos, para ela chegar para a gente, como é que ela sabe o caminho, né? Não é a eletricidade e a rota, que eu estou brincando aqui, trazendo, né, para quem não é do setor, o importante papel do operador nacional do sistema. Tem alguém que tem que controlar, porque isso está disperso em todo o território nacional. A gente tem um sistema bastante interligado, né, e, eventualmente, eólicas localizadas no Nordeste estão gerando uma eletricidade que está sendo, eventualmente, consumida no Sudeste, no Sul, ou a hidrelétrica de Itaipu está a plena carga e distribuindo sua energia por grande parte do país, e não só ali. E alguém tem que operar isso tudo, certo? Essa operação certamente, né, é de uma complexidade muito grande, mas isso é muito custoso, isso também é um custo grande, esse custo também vem na tarifa, ou esse custo é pago por outra rota? Vamos lá, como a gente estava falando, então você tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o ONS, que opera toda a rede, o Sistema Elétrico Interligado Nacional, sim. E o ONS, o custo dele, a operação dele, está sim embutido dentro da conta de luz, né? Mas não é uma parcela significativa, tá? Então, assim, é um grande serviço prestado, mas que não representa um grande custo dentro da tarifa. E é uma operação que realmente é bastante complexa, porque você tem usinas localizadas perto dos grandes centros consumidores, mas você tem também usinas localizadas em locais remotos. Você tem redes de transmissão e distribuição, sei lá, que atendem poucos consumidores, e você tem linhões enormes que saem, por exemplo, da usina de Itaipu e vêm até São Paulo. São as linhas enormes. Você tem o linhão de Belo Monte. Então, em alguns casos, a operação é bastante desafiadora, né? Por falar de linha de transmissão, até me lembrou que não tem muitos anos, nós tivemos algum problema justamente nesse descompasso na parte de planejamento, quando algumas eólicas ficaram prontas no Nordeste antes das linhas de transmissão. Então, elas já estavam aptas a produzir energia elétrica e essa energia estava se perdendo, né? Porque estava tudo pronto, todo o parque. Isso saiu muito, inclusive, na imprensa. Né? Foi uma das vezes em que eu vi esse assunto técnico ser muito falado fora do nosso meio. Né? Isso, no caso, isso de fato aconteceu, de vez em quando, infelizmente, ocorre esse descompasso, mas ele não é culpa do ANS. Acontece que no Brasil a gente tem regras ou modelos diferentes para expandir o setor de geração e o setor de transmissão. Então, o setor de geração, o governo, a EPE, a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, eles fazem leilões que eles chamam de indicativos. É um planejamento indicativo, na verdade. E o que isso significa? Que você você determina ali quais as fontes que vão poder participar, qual vai ser o período de suprimento, você põe algumas condições, qual é o preço teto, mas você não determina, eu quero usinas eólicas no interior da Bahia, ou eu quero usina solar no interior de Pernambuco. Então, não tem esse grau de determinação geográfica. Então, primeiro é feito o leilão, aí pode sair qualquer resultado, né? Pode sair empreendimentos vencedores em qualquer ponto do país. E aí, posteriormente, são feitos leilões de transmissão, esses sim determinativos. O governo já fala, eu quero construir esse lote, que é essa linha do ponto A até o ponto B, com essa estação com essa subestação no meio do caminho, são características muito amarradas. Só que ele só pode ocorrer posteriormente à geração. Então, em alguns momentos, acaba que não acontece do empreendimento, dos dois empreendimentos ficarem prontos ali juntos e você gera
descompasso na operação. Entendi. Não, é interessante a gente ter trazido, né, você ter trazido isso, e frisado que não é um papel, né, não é responsabilidade do ONS, nem falha, e da onde estão esses riscos, né? Então eu vou até inverter um pouco aqui o meu roteiro, já que você trouxe essa questão de como se dá o planejamento aí, a expansão. O planejamento nacional, nesse sentido, ele é centralizado, né, como você começou a colocar, né, ele é um planejamento que eu preciso de quantidades de energia no país e não determina a localidade. E há uma discussão grande em vários lugares acadêmicos sobre os prós e contras do planejamento centralizado e os prós e contras do planejamento descentralizado, né, deixando bem claro aos ouvintes que não tem um certo e errado, né, eles têm vantagens e desvantagens e às vezes por muito tempo mantido uma forma de planejamento, ele pode trazer alguns vícios, né? E por que eu já ia trazer de alguma maneira esse gancho em algum momento? Eu sei que grande parte do seu doutorado trata-se em estudar a descentralização, possibilidades de descentralização, efeitos positivos da descentralização para o planejamento energético brasileiro. E me lembro bem também, quando você foi estudar parte do seu doutorado, né, na Alemanha, você contou como o laboratório para o qual você foi, né, e a Alemanha tem um planejamento mais descentralizado, estava estudando o caso brasileiro, a centralização, isso é para deixar bem claro para os ouvintes como tem vantagens aí. Ou seja, pesquisadores alemães estudavam o caso brasileiro para corrigir certas falhas que a descentralização do planejamento no país deles levou, e eles precisavam corrigir algumas. E nós, pelo visto, precisamos corrigir algumas falhas trazidas pela centralização. E aí, linkando com o objetivo central desse áudio, que é a tarifa, você acha que se houver alguma descentralização do planejamento energético brasileiro, isso pode impactar em redução de custos da tarifa, ou essas coisas não casariam, ela vai sempre crescer porque estamos sempre crescendo a demanda, vamos pegar energias mais caras, parques mais caros, lugares mais distantes, ou há espaço para uma redução de custos aí? E aí, antes de passar a palavra, só para fechar, como você disse, às vezes a geração está tão longe e a transmissão tem que trazer essa energia. Isso pode ser um custo extra que se não fosse visto dessa forma, não só macro de país, né, mas separado cada pedacinho da coisa, ou seja, se houvesse um planejamento que interligasse mais essas etapas, o meu objetivo é saber se isso poderia ter como consequência tarifas mais baratas para nós consumidores, não só para os nossos ouvintes, a gente também paga energia elétrica. Por favor. Bom, com certeza. Eu vou tentar fazer uma sequência aqui para responder todas essas pequenas perguntas numa só. Vamos lá. Em primeiro lugar, sim, como você colocou, foi um caso que me chamou muita atenção. Eu, de fato, estou estudando a descentralização no planejamento energético brasileiro na minha tese de doutorado. E quando eu fui fazer a etapa do doutorado lá na Alemanha, realmente estávamos em caminhos, eu e alguns pesquisadores de lá estávamos em caminhos contrários, né? Eu querendo a descentralização e eles querendo centralização, mas, como você bem colocou, você pode conviver com modelos híbridos, né? E existe, assim, o melhor para cada local em determinados momentos. Não é porque você começou com um modelo que você precisa ficar amarrado nele, engessado nele para sempre, né? O mundo muda, a regulação evolui, os mercados mudam, e isso as novas tecnologias vêm chegando e a gente precisa se adaptar para as novas realidades, né? Então, a questão é que no Brasil a gente tem hoje esse modelo centralizado, né? Vamos dizer assim, vamos focar na energia elétrica, que é o tema aqui do episódio de hoje. Nós temos lá o Ministério de Minas e Energia fazendo suas políticas, com estudos que servem como base elaborados pela EPE, né?
e temos a ANEEL de agência reguladora do setor elétrico. Mas a questão é que o Brasil é um país muito grande, muito diverso, com situações muito específicas, locais, com recursos completamente diferentes em diferentes pedaços do território. Então, assim, não é nem dizer que o planejamento é mal feito, porque eu não acredito que seja mal feito. Mas a questão é que são muitas variáveis para uma única instituição ou duas instituições, duas equipes, tomarem conta e conseguirem enxergar o que é melhor para cada pedaço do país, ou cada estado, ou cada micro-região, a todo momento. Então, acaba que, do jeito que é hoje, na minha visão, a gente acaba perdendo uma série de oportunidades para ter soluções energéticas mais adequadas, mais inteligentes, para determinados pedaços do país, né? Então, partindo para a segunda parte da resposta, eu acredito que sim, que a gente tem aí oportunidades de até reduzir a conta de luz. E eu acho que nesse caso, aí eu faria o link com a questão dos recursos energéticos distribuídos. Então, eu acho que a descentralização, ela faz parte de uma tendência maior global que acontece aí no setor elétrico de vários países, mas que já chegou ao Brasil, que é a questão da estratégia 3D, da descarbonização, da descentralização e digitalização. Então, a descentralização, o D do meio aí que eu falei, ele envolve uma série de soluções tecnológicas que a gente coloca num grupo chamado recursos energéticos distribuídos. E aí dentro tem baterias, tem GD, geração distribuída, temos programa de resposta da demanda, enfim, temos eficiência energética, temos algumas coisas aí dentro que, se forem bem pensadas e se forem corretamente aplicadas em cada local do país, a gente vai ter uma redução de custos, vamos dizer assim, a gente vai conseguir expandir e atender melhor o consumidor final de uma maneira mais adequada. Mas, assim, existe o risco, não é simplesmente, vamos dizer assim, abrir o mercado para os recursos energéticos distribuídos entrarem de qualquer jeito, livre. Eu não acredito que o mercado se regule sozinho. Eu acho que existe aí uma necessidade de regulação para corrigir eventuais desvios, eventuais falhas do que o processo sem controle nenhum traria. Então, assim, se também a gente for permitir os recursos energéticos distribuídos entrarem livremente de qualquer jeito, a gente pode até gerar um efeito inverso. A gente pode gerar o aumento das tarifas de energia elétrica. Certamente, muito obrigado. Uma resposta uma pergunta complexa e uma resposta mais ampla. Vou primeiro fazer aqui uma nota de rodapé aos ouvintes, quando o Daniel fala da geração distribuída. Geração distribuída, ela está tratando justamente do que não são as grandes usinas, né? Uma grande hidrelétrica, os parques eólicos, a termonuclear, mas sim quaisquer outras pequenas gerações de energia que são geradas por parte dos próprios consumidores, né? E, majoritariamente, o público, mesmo não conhecendo o termo geração distribuída, já deve saber dessa expansão, que é o que eles provavelmente visualizam em suas cidades, nos telhados da casa de vizinhos ou até mesmo nas suas próprias. Quem já possui um painel fotovoltaico em sua casa. Só o painel fotovoltaico pode ser geração distribuída? Não. Mas ela é a que hoje mais cresce no Brasil e no mundo, de forma muito repentina, e por ela ser justamente modular, né? Serem painéis individuais, compactos, que você pode colocar 1, 5, 100, dependendo do tamanho do local. Também existem algumas pequenos geradores eólicos, que é mais incomum por ser mais caro, e podemos falar também que pelo interior do Brasil também tem, em número significativo, as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, seriam mini turbinas em pequenos
rios, dentro de propriedades privadas que a pessoa pode gerar parte da sua energia elétrica. Então, quis contextualizar para quem não percebeu. E quanto ao que... Só um minuto, se você me permite uma Claro. nota de rodapé, dentro da nota de rodapé, um ponto que eu acabei não mencionando quando eu expliquei do Sistema Interligado Nacional, mas que agora com essa explicação introdutória da GD, vale a pena, a gente tem no Brasil, muitas pessoas não sabem, mas assim, a energia elétrica movimentada no SIM, né, pela rede do SIM, é mais ou menos 90% da energia consumida. A gente tem alguma coisa entre 10%, 15%, aí depende do ano, mas vamos colocar 10% para facilitar, que são o que a gente chama de autoprodutores. São grandes indústrias que geram a própria energia no próprio lugar que elas consomem. Então, por exemplo, as usinas de cana, as usinas que fabricam álcool e açúcar, elas geram com bagaço de cana e consomem ali, elas não entregam para a distribuidora para pegar de volta, né? Você tem indústria de papel e celulose, indústria de alimentos e bebidas. Então, temos mais ou menos aí 10% da energia consumida no Brasil que não transita pelo Sistema Interligado Nacional. Sim, é verdade. E aí a questão técnica, né, dessa expansão, por exemplo, da fotovoltaica, é que horas o consumidor e gerador está consumindo e às vezes ele não está em casa, está no trabalho e está entregando energia para a rede. Mas isso a gente vai tratar num outro episódio ainda nessa série, provavelmente no episódio 4, nós vamos tratar do que o Daniel já alertou, que eventualmente isso pode levar a um aumento de tarifa. Mas hoje, retornando para o entendimento do nosso custo, acho que a gente passou bem, né, pelo que eu queria abordar das questões tecnológicas envolvidas nos custos. E agora eu gostaria de retornar um pouco ao que você já deu meio que um spoiler aí sobre a parcela dos encargos, impostos, qual é a diferença de imposto e encargo, né, para o consumidor. E mais, a gente costuma ouvir, né, muito que o problema no Brasil é que tudo é caro porque é tudo com muito imposto. Mas o imposto é necessário para levar também serviços públicos de qualidade. No caso da tarifa elétrica, os impostos são vilões, são devidos, tem algum, na sua opinião, obviamente, no seu julgamento, tem algum desequilíbrio aí nesses encargos na conta de luz ou não? Não, legal, Diego. Vamos entender um pouquinho melhor, porque assim, a primeira informação que eu queria trazer aqui para os ouvintes, para os espectadores, é que quando a gente recebe a conta de luz, a distribuidora de energia elétrica, ela é a grande arrecadadora do sistema. Então, a gente paga uma conta só e, na verdade, ela sai distribuindo esse dinheiro para o gerador, para o transmissor, para o governo, né, para os encargos e tributos, que a gente já vai explicar. Então, assim, se você paga a sua conta, vamos colocar aqui um valor simbólico de R$100 para facilitar o entendimento do pessoal. A distribuidora não vai ficar com R$100, tá? Então, daqui a pouco a gente vai fazer o rateio das frações de cada um. Mas, basicamente, o que a gente tem na conta de eletricidade? A gente tem uma primeira parte, que a gente chama de parcela A. Parcela A são custos que não têm, vamos dizer assim, nada a ver com a distribuidora, ela não consegue controlar. Então, é basicamente o custo da energia que foi gerada, essa parcela do gerador, o custo da transmissão, né, que vai ser repassado para a transmissora, e temos os encargos setoriais. Então, tem esses 3 componentes. Além disso, a gente tem uma outra coisa que são os tributos. Então, tributos são uma fatia representativa, tá? E eu já vou fazer a diferenciação, aproveitar para fazer a diferenciação. Vamos entender tributos como sendo impostos. Então, é basicamente ICMS, que é um tributo estadual. Então,
Aí já dá uma margem para a gente entender que cada estado brasileiro pode definir qual é a alíquota que ele vai cobrar em cima de energia elétrica. E temos também PIS/COFINS. Então, a gente tem impostos federais, tem impostos estaduais. Encargos, aquela parcela de encargos que eu falei que estava dentro do outro grupo, são, vamos dizer assim, contribuições que a gente vai sendo obrigado a pagar ao longo dos anos para arrecadar dinheiro para políticas públicas. Então, por exemplo, lá atrás, o pessoal mais antigo vai se lembrar, tinha o programa Luz para Todos, ou o programa Luz na Amazônia, que era para levar luz para localidades que não tinham acesso. Isso tinha um custo. Como que se pagava isso? Através da conta de luz dos encargos setoriais. Então, tem uma série de encargos setoriais que são embutidos na nossa conta e que vão crescendo ao longo do tempo. Então, é uma parcela que a distribuidora também não tem o que fazer. A conta vem para o consumidor, ela arrecada aquele dinheiro e entrega para o governo. E temos a última fatia, né, do bolo, que a gente chama de parcela B, que é a parcela que efetivamente é relativa à distribuição de energia. É a remuneração à distribuidora pelo serviço de entrega ao consumidor final. Então, dito isso, aí eu já queria passar aí para o pessoal entender como que são as proporções, né? Então, a gente tem aí, começando lá do início, né? Esse bolo aí, a geração equivale a mais ou menos 1/3 da nossa conta, a 37%, tá? Isso aí são dados de 2019, 2020. Então, esses percentuais mudam um pouquinho a cada ano, mas vamos entender que de uma forma geral, esses números se mantêm, né, em ordem de grandeza. A transmissão, que era a segunda etapa física que a gente falou no início do episódio, é uma fração pequena, 7%. Tá? Encargos é uma conta que tem crescido bastante, mas nesse levantamento, encargos estava valendo 11% da conta. Então, esse primeiro grupo aí, encargos, transmissão e geração, já estaria somando 55%. A parte de tributos, que a gente falou que são os impostos, já estariam agregando mais 27% à nossa conta de luz. Então, também é uma questão que o consumidor não tem para onde correr. São 27% com 55%, a gente já chega a 83% da conta. E aí a gente tem uma fração final, né, uma fração remanescente, que é em torno de 17%, 18% do total, que é a parte da distribuidora. Então, se a gente voltasse lá ao nosso exemplo de uma conta de energia de R$100, isso significa que a distribuidora ficaria com 18 ou 17 reais e repassaria o restante, 82, 83 reais, para repartir entre governo, geradores e transmissores. Sim. Bom, obrigado. Era isso que eu gostaria de ouvir, esse detalhamento todo. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas aí quanto aos encargos. Evidentemente, o Brasil precisava de um luz para todos. A gente precisava levar eletricidade, inadmissível em pleno século XXI. Tem muitos países com péssima eletrificação ainda no mundo, pessoas que não têm acesso à iluminação. Muito menos pensar, às vezes, quem não tem acesso nem à iluminação, alguns que têm acesso à iluminação e não têm condições de ter uma geladeira e uma máquina de lavar e todo o conforto que a tecnologia pode trazer, usufruir dessa. Uma coisa é a eletricidade chegar até o cidadão, outra é ele ter condições de aproveitá-la. Mas antes dele ter condição de aproveitá-la, ela tem que chegar. Mas a gente conseguiu, foi um programa governamental com êxito e que eletrificou. Então, esses encargos vêm crescendo porque, se teoricamente a gente já atingiu essa expansão, então que outros encargos permanecem ou surgiram novos? Me explica isso aí, por favor.
Isso é uma resposta que não é fácil, então eu vou gastar um pouquinho de tempo tentando ser o mais didático possível para o pessoal. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que ao longo dos anos foram sendo incluídos novos encargos, novos subsídios, que vão sendo colocados aí por leis dentro da conta de luz, por políticas públicas, e o consumidor, no fim das contas, só vê a sua conta crescer, né? Então, assim, na minha visão, bom, como eu já falei, eu acredito que o governo, a agência nacional, ela tem que regular o setor. O governo ele não pode deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. E eu também não acredito que subsídio seja um palavrão, não, tá? Eu acho que o subsídio ele pode existir, pode fazer sentido em determinadas circunstâncias, né? Ele tem que ser bem fundamentado para ser criado e ele tem que ter uma reavaliação de tempos em tempos. Então, assim, de tempos em tempos, você tem que parar e olhar e falar: será que ainda faz sentido a gente estar dando suporte àquela condição inicial, ou será que o mundo já mudou e a gente pode pensar em reduzir ou retirar o subsídio? Se a gente não fizer isso, a conta dos encargos só vai aumentar, não vai ter fim, porque as parcelas podem se perpetuar. Mas para você ter uma ideia, eu vou falar aqui de alguns encargos que existem na nossa conta de luz. Então, assim, apesar de grande parte não só do Luz para Todos, né? Vamos falar assim de uma forma geral, desses programas com vários nomes que visavam a universalização do acesso à energia elétrica. Então, de fato, foi feito aí um grande esforço desde a década de 90 até hoje para que cada vez mais consumidores tivessem acesso. Hoje a gente já está acima de 99% dos brasileiros com acesso à energia elétrica, mas ainda hoje você tem consumidores que estão fora do grid. Ainda hoje você faz conexão de sistemas isolados às distribuidoras. Mas fora isso, você tem outras questões que são historicamente que existem e que vão sendo progressivamente solucionadas. Então, um outro grande, vamos dizer assim, uma outra grande parcela que existia era a chamada CCC, a Conta de Consumo de Combustíveis. Então, o que era a CCC? Antigamente, o SIM não ia até a região norte, até a Amazônia, né? Até a maioria dos estados, e você precisava levar derivados de petróleo, óleo diesel, óleo combustível, para pequenos grupos geradores fazerem a geração a diesel, a óleo combustível. E isso era uma operação muito, muito, muito cara, porque imagina, não tinha que sair da refinaria, ir pelo litoral, chegar lá no norte do Brasil e de canoa, barquinho por dentro dos rios da região amazônica. Então era realmente uma operação muito cara. Progressivamente, conforme os estados vão sendo interligados ao SIM, hoje a única capital que a gente tem, que não é hoje, a gente está gravando em março de 2021, a única capital que não está interligada é Boa Vista, em Roraima. Então, a gente já diminuiu bastante esse consumo, mas ainda existe, né? E também não são só as capitais, a gente tem o resto dos estados, né? Mas, enfim, a gente tem outras questões. A gente tem, por exemplo, o Proinfa. O Proinfa foi um programa criado no início dos anos 2000 para incentivar fontes alternativas de energia, né? Solar, eólica, biomassa. E ali, naquele momento, fazia todo sentido do mundo você pagar uma tarifa generosa para fontes que no Brasil eram embrionárias. E isso, hoje em dia, com a atual competitividade, não faz mais sentido, porém, os contratos do Proinfa são por 20 anos. Então, até que o contrato se encerre, a gente vai ter aí
que pagar por esse benefício que está na conta de luz. Então, assim, esses são alguns, a gente teria outros, teria, por exemplo, existem subsídios a usinas de carvão no sul do Brasil, a gente tem, por exemplo, uma fraçãozinha que é arrecadada para programas de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem, enfim, uma série de coisas para funcionamento do ANS, da EPE. Então, a gente tem uma série de fraçõezinhas que a maioria delas são pequenininhas, mas quando você empilha todas elas, dá um bolo grande, tá? Não, exatamente. E perfeitas suas colocações. É exatamente a minha visão também sobre a importância do papel do Estado como regulador. É um setor que, né, na visão da maior parte dos especialistas do nosso ramo, né, é raro no nosso setor, né, ter quem advogue contra o papel, pelo menos, de regulador. Pode divergir, às vezes, no grau de liberdade, né, ao mercado, mas não de uma abertura 100%, porque o setor de energia, o setor elétrico em especial, ele precisa de uma regulação forte. Agora, muito precisa a sua colocação de que todo subsídio, né, também não vejo como uma palavra, né, um tabu, né, mas eles têm que ser revistos. A palavra é essa, né, porque senão você vai aumentando esse bolo e nunca diminuindo ele, enxugando. Bom, tem mais uma coisa que eu gostaria de tratar da parte da distribuidora, que é algo que eu sei já por conversas técnicas nossas e que eu achei que você talvez em algum momento falasse e eu ia pegar um gancho. Como não comentou, eu vou trazer o gancho para você. Que a tarifa elétrica ela é revisada anualmente. Só que os custos de geração, de transmissão, principalmente de geração quando a gente está com problema no uso hídrico, né, quando a gente não tem muita reserva hídrica e precisa aumentar o consumo de combustível fóssil, ou por um aumento de demanda precisa aumentar o consumo de combustível fóssil, são plantas de geração de energia que têm um alto custo de operação por consumir o combustível. Então a gente sempre paga alguma coisa para ela estar disponível ali, mas paga pouco. E quando ela tem que entrar no sistema, a gente paga muito, porque ela vai consumir combustível fóssil. Então isso faz com que as tarifas flutuem ao longo do ano. Tarifa não, porque tarifa é o que a gente paga. Vamos pensar ali dentro do mercado. Os custos dessas partes todas físicas que a gente discutiu flutuam ao longo do ano. A distribuidora compra por esses valores, mas ela só repassa para a gente os ajustes anualmente. Então, grosseiramente falando, ela faz aí um papel quase que bancário em algum momento, de arcando com um custo mais alto de energia, que ela só vai cobrar esse custo meses depois, quase como uns juros. Você acha que isso impacta em um aumento de custo da energia? Se por acaso esse processo fosse mais rápido, se a transferência disso fosse de um mês para o outro, seria porque me parece que nós, consumidores, nessa hora pagamos juros bancários. A gente está pagando um custo de financiamento da energia e não um custo da energia elétrica. Mesmo ela flutuando, me parece que a gente, no somatório anual, ia pagar uma conta mais barata se esse repasse pudesse ser mais curto. Essa impressão minha está correta? A sua impressão está parcialmente correta, tá? Então, vamos lá. Tem uma frase que é meio famosa no setor, que é uma frase atribuída ao Paulo Pedrosa, que é um executivo famoso no setor elétrico brasileiro, mas que eu não tenho certeza, eu nunca vi ele falando isso, né? Então eu fico com o pé atrás de botar a citação no nome dele. Mas ele teria dito que o Brasil é o país da energia barata e da conta cara. Então, como você explicou, Diego, a gente tem ao longo do ano, pensando assim, consumidores residenciais, né, como nós, o consumidor residencial ele não vê essa flutuação mensal na sua tarifa. De fato, ele enxerga o reajuste anual. Então, ao longo do ano, você tem variações e perturbações na operação de vários tipos, como você falou. Por exemplo, mas choveu pouco, então o reservatório esvaziou, o ONS precisou acionar mais térmicas.
E aí as térmicas, hoje a gente está vivendo esse momento. As térmicas mais caras estão acionadas durante alguns meses e o consumidor final não está percebendo isso na sua conta. As distribuidoras, ao longo dos meses, elas vão atuando de fato como financiadoras do sistema. Elas vão absorvendo isso do próprio caixa, vamos dizer assim, e aí, quando completa-se os 12 meses da revisão tarifária, a ANEEL vai lá julgar, e aí cada distribuidora tem uma data de aniversário, vamos dizer, contratual diferente, mas ela julga ali nos 12 meses anteriores o que aconteceu, e aí ela concede diferentes percentuais de aumento para cada distribuidora. Então, isso é uma primeira observação que o pessoal às vezes fala, mas quem mora em São Paulo subiu 10%, quem mora no Rio subiu 8%, quem mora no Ceará subiu 12%. Então, assim, os percentuais podem ser diferentes, em primeiro lugar, porque as datas de referência são diferentes, né? Então, coisas aconteceram com pesos diferentes naqueles 12 meses anteriores. Mas, assim, ao mesmo tempo, existem alguns mecanismos que foram criados ao longo dos anos para dar sinalizações aos consumidores do que estava acontecendo. Então, o mais famoso é a bandeira tarifária. Então, a conta de luz, todo mundo, se pegar a sua conta de luz, vai ver lá uma bandeira tarifária, né, que, a grosso modo, pode ser amarela, ou pode ser vermelha, ou pode ser verde, né? Grosseiramente, é isso. Então, por exemplo, eu estou com a minha conta de luz aqui aberta, referente aí a março, a gente está com bandeira amarela nesse momento. Então, já é uma sinalização de que eu estou pagando um adicional na minha tarifa, e esse adicional ele já serve como uma pré-arrecadação para diminuir no fim, quando chegar a revisão tarifária, eles falaram, olha, os consumidores já pagaram as bandeiras ao longo do ano. Então, se a gente tivesse que aumentar, sei lá, 15%, agora a gente não precisa aumentar 15%, já pode aumentar 11%, né? Então, ele é uma forma de sinalizar ao consumidor. Lógico que, assim, a bandeira tarifária, ela não funciona exatamente como ela deveria funcionar. Alguns pesquisadores entendem, alguns profissionais entendem que a bandeira tarifária ela é muito branda, ela tem um valor muito baixo e por isso ela não sinalizaria corretamente para o consumidor para ele consumir menos, né? Então, meio que o consumidor seria quase que indiferente à bandeirinha que aparece na conta dele. E outras pessoas acham que não, que é uma questão mesmo de esclarecimento, que a campanha do governo poderia ter sido mais cuidadosa, mais bem sucedida para alertar da forma como a gente está fazendo aqui. Interessante, é verdade. Eu acho que é uma coisa difícil de mensurar, né? É um certo intangível aí o quanto que é de falta de cultura, de consciência, de atenção ao uso da energia, ou o quanto não impactou exatamente no bolso, entra num campo muito subjetivo, que não é tão simples taxarmos. Isso, e você imagina que, assim, isso gera uma outra pergunta, né? Se a gente acredita que a bandeira tarifária deveria ser outra, então como definir o valor novo que ela deveria ser para fazer o consumidor mudar o seu comportamento, mudar o seu consumo? E aí você imagina que você tem brasileiros de todos os tipos, pobres, ricos, instruídos ou não instruídos. Então, assim, é muito difícil você traçar um comportamento médio para o brasileiro e associar um valor em reais por megawatt para mudar esse comportamento. E que pode talvez onerar justamente quem mais precisa também, né? Então, exatamente, não é tão trivial chegar nesse valor também por questões socioeconômicas aí, sem dúvida. Agora, se me permite, eu vou entrar num ponto polêmico. À vontade. Se a gente está falando para entender a tarifa toda do custo, a composição disso, né? A gente já passou aqui pela parte de entender como ela é
a parte tecnológica, né? Já entramos, inclusive, na composição tanto de custo do ponto de vista tributário e até uma discussão financeira, né? Estamos abordando várias coisas bastante complexas. E agora acabei de falar que temos problemas sempre socioeconômicos numa nação tão desigual quanto a nossa. E, infelizmente, às vezes, com algumas práticas indevidas. O gato, o famoso gato, né, um jargão para quem não conhece, de desvio de alguma coisa, né? O gato pode ser feito na água, num sistema de internet e, inclusive, de eletricidade, né? E, né, infelizmente, né, o gato existe também em todo o extrato social, né? Não há aqui nenhuma crítica, né, ou colocação, né, de que quem não tem condições de pagar está ali desviando, né? A gente até há uma certa compreensão quando alguém dá o seu jeito. Agora, é triste sabermos que tem, inclusive, consumidores, né, às vezes de grande escala, né, industrial, etc., que também desviam. O que eu quero dizer, não estou entrando no juízo, é que se alguém está desviando, aquela energia foi gerada nesse mesmo arcabouço tecnológico que nós discutimos. Passou pelo operador nacional, chegou ao consumidor. Há um consumidor que a usou sem um relógio, sem pagar, e esse valor ele é quantificado pela nação, porque assim, como um pesquisador, como um cientista, eu defendo sempre que a gente busque dados. A gente tem que levantar, a gente tem que entender o problema. Eu sou contra varrermos a sujeira para debaixo do tapete. A gente, para poder saber até se é um problema, tem que conseguir quantificar. O gato está irrisório, o gato é grande, e quanto maior ele for, do ponto de vista de magnitude, de desvio da energia, isso com certeza vai impactar. A gente mede bem, ou isso é tratado como um tabu ainda do ponto de vista, agora sim, da ótica de governo, de não planejar, né, de não investigar, de não punir, e obviamente, infelizmente, às vezes o gato também existe em alguns territórios, infelizmente, no nosso país, onde o Estado não está podendo chegar na questão de segurança. Né? Então, às vezes existe, você identifica, consegue saber onde está o gato, mas não consegue atuar. Ou seja, é um problema complexo que envolve aí, problemas econômicos, desigualdade, segurança pública, mas do ponto de vista tarifário, o governo tem consciência do quanto tem de gato e isso impacta na conta de luz de quem... Bom, vamos lá, Diego. A sua pergunta leva a uma série de questões. A primeira delas que a gente tem que colocar é a diferenciação entre perdas técnicas e perdas não técnicas na distribuidora. Então, perda técnica é a perda física, que não dá para combater, né? Você transmite energia elétrica por um fio, parte disso vira calor, e não chega, vamos dizer, como elétron para o consumidor final. Então, isso aí não tem como combater. E a fração mais significativa é a fração que é consumida, de energia que chega é consumida, porém não é paga, né? Mas aí a gente precisa, em primeiro lugar, desfazer uma crença, um senso comum que existe em parte da população, de que quem comete o furto de energia, quem instala o gato, né, popular gato, na sua casa, são necessariamente pessoas pobres ou miseráveis, né? A gente tem os dados mostram que no Brasil inteiro você tem uma fração significativa do furto de energia que é cometido por consumidores mais abastados, mais ricos. Então você tem classe média alta, você tem condomínios, shopping centers, você tem comércio que não é uma birosquinha, que é uma loja com uma clientela mais rica. Então, não são pessoas que estão sendo levadas àquela situação de ilegalidade ou irregularidade, necessariamente pela questão financeira, né? O segundo ponto é que a energia elétrica, assim como água, são duas coisas fáceis de você roubar. Então, não é à toa que, dentre essas indústrias de rede, concessões públicas,
as duas que têm maior índice de furto são água e energia elétrica, né? Você não tem muito furto de gás, por exemplo, porque se tentarem furar a rede de gás, vai dar uma explosão. Mas água e energia elétrica, com certeza, tem um furto alto. Bom, e aí a gente chega na segunda parte da resposta, que é a seguinte: esses dados são públicos, sim. O primeiro caminho para você encontrá-lo são no site da ANEEL. No site da ANEEL, nós temos informações por distribuidora, então a gente consegue ver a performance operacional de cada distribuidora, e isso faz parte também do processo de revisão tarifária. Então, assim, a distribuidora, ela não pode simplesmente ficar de braço cruzado e falar assim: olha, vou deixar o gato acontecer e, e depois eu pego e divido essa conta para os clientes que pagam. Ao mesmo tempo, a distribuidora não pode sair combatendo, vamos dizer assim, de forma incisiva, porque a distribuidora não tem poder de polícia. Então, na verdade, se ela, dependendo do cliente que ela quiser desligar, da área que ela for fazer isso, ela pode estar expondo os seus funcionários a um risco de uma violência, né? Também não é esse o propósito. Então, baseado na situação de cada área de concessão, da complexidade socioeconômica e demográfica de cada área de concessão, a ANEEL estabelece um teto admissível. Então, ela fala: olha, eu entendo que nessa área de concessão, até esse determinado percentual, é compreensível que haja perdas não técnicas, que haja furto. Se passar disso, vai ficar como perda para a distribuidora. Eu não vou remunerar isso aí. Então, existe um patamar a partir do qual a distribuidora perde dinheiro. Ela não transforma em tarifa. Tá? E, ao longo do tempo, a ANEEL ela revisa esse teto. Então, a ANEEL ela também não deixa as distribuidoras confortáveis. Ela fala assim: olha, é obrigação de vocês, faz parte do risco do negócio, lutar para que o gato não aconteça. Obrigado mais uma vez aí. Acho que foi bastante esclarecedor e é um tópico delicado. De qualquer maneira, dentro desse teto, né, que a ANEEL permite, né, que seja repassado, ou seja, de fato é mais um caso em que cidadãos desonestos, né, prejudicam aqueles que pagam devidamente suas contas, né? É claro que isso tem que ser combatido pela ANEEL, pelo poder público, por toda a área de segurança, além da distribuidora e pela conscientização dos cidadãos também, que é um pouco do que nós queremos fazer aqui. Né? Levar um Sim, pouco sem de dúvida. conhecimento e conscientização. Só um complemento. Logicamente, assim, a distribuidora interessa plenamente o combate às perdas, porque a perda significa uma energia fornecida e não paga. Então, a gente lembra que quando a gente fez o bolo dividindo as fatias do que fica com cada um, a gente tinha que 18% ficava com a distribuidora, mais 82% eram outras coisas. Então, quando a distribuidora ela sofre o furto de energia, ela continua tendo que passar ao gerador, ao transmissor, ao governo, ela tem que pagar toda essa outra parcela que ninguém repassou para ela. Né? Exato. Daniel, a última pergunta que aqui eu tinha em mente era o seguinte. Eu acho que você já respondeu, né, aos pingados, mas não sei se toda ela, por isso eu vou fazer mesmo assim. Então, recapitulando para o ouvinte tudo que a gente passou aqui hoje, não só de custo, mas do ponto de vista tecnológico, a gente viu que a geração é feita em todo o território nacional, a transmissão para todos os lados, e a gente tem um grande operador nacional desse grande sistema interligado. Então, se ele é todo numa escala nacional, eu já me fiz essa pergunta,
no passado e talvez alguns dos nossos ouvintes se façam. Principalmente quem às vezes já se mudou de cidade ou tem parentes em outras regiões. Por que há uma diferença tão grande, eventualmente, nas tarifas em diferentes cidades ou estados? Parte disso, evidentemente, você já falou, né? Tem impostos que são estaduais, né? Tem aniversários diferentes e repasses diferentes que a ANEEL permite por questões, né, socioeconômicas, etc., que você falou agora ao fim, né? Na nossa última pergunta você abordou isso. Mas essas diferenças que você já tratou ao longo do episódio de hoje justificam toda essa diferença entre as cidades? Ou há outras explicações e outras parcelas que justifiquem eventuais tamanhas discrepâncias na tarifa elétrica de cidade para cidade? Eu acho que tem várias questões aí. Foi importante a gente, vamos dizer, construir a narrativa com algumas questões mais básicas para agora conseguir, né, juntar todas as peças do quebra-cabeça e fazer esse fechamento. Então, bom, em primeiro lugar, a parte de tributos não é suficiente para explicar a diferença entre as tarifas de cada distribuidora, vamos colocar assim, né? Então, não é suficiente. Porque se fosse isso, distribuidoras que atendem ao mesmo estado, como, por exemplo, a Enel Rio e a Light, teriam tarifa exatamente igual, e não tem, né? Ou a CEMIG e a Energisa Minas Gerais, mesma coisa. Então, a gente tem outros componentes na tarifa que a gente vai verificar que acabam levando a essa diferença. Mas, assim, até um passado não muito distante, até mais ou menos aí 1994, 1995, a tarifa de energia elétrica ela era uma só para o Brasil inteiro. Todas as distribuidoras tinham a mesma tarifa, todos os consumidores pagavam a mesma coisa, e eles chamavam isso de regulação pelo custo do serviço, né? Então, ela era uma remuneração, assim, padrão, né? A partir de 1995, mudou. A regulação passou a levar em consideração uma série de características da área de concessão, há uma série de características operacionais e do próprio desempenho ali de cada empresa, e aí eles passaram para um modelo que eles chamam tarifa pelo preço, né? E é uma regulação por incentivos. Então, o que significa isso? Se a distribuidora for mais eficiente do ponto de vista operacional, portanto, na parcela B, que a gente já tinha visto dos custos, ela vai ganhar mais dinheiro. Se ela for ineficiente, se ela for uma empresa que não rode da melhor forma possível, ela vai receber a mesma coisa e vai ter gasto muito alto. Então, é uma forma que o Brasil encontrou de tentar beneficiar o consumidor, de tentar mostrar para as distribuidoras, vocês precisam investir em eficiência operacional. Então, esse é um aspecto, né? Então, aí é o ponto da linha do tempo que a gente passou a ter tarifas diferentes por área de concessão. Mas a gente tem um outro fator que é bastante importante, que é o portfólio de contratos que atende a cada distribuidora. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, as distribuidoras elas têm um conjunto de contratos com geradores, né, com diferentes prazos de vigência. E, conforme os anos vão passando, esses contratos vão acabando e eles precisam ser substituídos por novos contratos, certo? Além disso, a carga, em geral, a carga aumenta, porque a economia caminha, a população aumenta. Então, assim, o consumo de eletricidade, ele tem uma tendência de alta. Então, a distribuidora, ela compra energia em leilões por dois motivos. Pelo crescimento natural da carga e pela reposição de contratos antigos que estão se encerrando.
Só que dependendo do momento que ela compra, dependendo do leilão que ela participa, ela pode participar de um leilão, sei lá, com fonte eólica ou solar, que o preço é lá embaixo, ou ela pode, naquele momento que ela precisa participar do leilão, pode ser que o leilão disponível seja um leilão mais caro, de uma térmica mais cara, e aí naquela composição de custos do portfólio de contratos dela, vai entrar um conjunto de usinas mais caras. Então, se você pegar isso ao longo de 20, 25 anos, você vai ter cada concessionária com uma composição de preços diferentes. E isso nos leva a uma terceira questão. A gente tem contratos mais atuais, mais recentes, que são indexados ao IPCA, né? Para o pessoal que não está familiarizado, é um índice possível para a inflação no Brasil, o mais conhecido, o oficial, mas a gente tem contratos antigos, principalmente, não só de geração, mas de transmissão também, que são reajustados pelo IGPM. O IGPM é um outro índice de inflação. Quem mora alugado conhece, geralmente é o IGPM, o índice de reajuste. E aí o que acontece? Às vezes, assim, na maioria dos anos, você não tem um descolamento significativo entre IGPM e IPCA. Então, na maioria dos anos, isso não faz tanta diferença. Mas no ano de 2020, por exemplo, o IGPM saltou e deu mais ou menos, eu não lembro quanto fechou, mas ele deu mais ou menos 23, 25% no ano, contra uma inflação de 4%. Então, imagine você que as distribuidoras, que têm alguns contratos ainda antigos associados ao IGPM, elas vão ficar com a energia muito mais cara. E não há o que se fazer, porque a gente não pode rasgar esses contratos antigos, esses contratos legados, eles permanecem com essas regras até o momento de encerramento contratual. Então, esse é o segundo aspecto. Desculpa, terceiro aspecto. Temos o quarto aspecto, que a gente ainda tem um complicador, que são algumas componentes da tarifa, algumas usinas, que são remuneradas em dólar. Então, por exemplo, Itaipu. Itaipu não é, ao contrário do que a maioria dos brasileiros imagina, Itaipu não é uma usina brasileira, ela é uma usina binacional. Ela é metade do Brasil, metade do Paraguai. Então, os contratos dela não rodam nem em reais, nem em guarani, que é a moeda paraguaia. Eles são todos em dólar, atrelados ao dólar. Então, num ano em que o dólar sobe, a energia de Itaipu fica mais cara. Num ano que o dólar despenca, a mesma quantidade entregue por Itaipu fica mais barata. Então, vai sentindo a complicação. A gente tem variações causadas pelo IGPM, pelo IPCA, pelo dólar, pela época em que cada distribuidora comprou a quantidade que precisava nos leilões. E, além disso, temos outros fatores. Por exemplo, como a gente já falou aqui no episódio, às vezes, pela condição natural, choveu pouco, né? Então os reservatórios ficaram vazios. O ANS teve a necessidade de acionar as térmicas por mais tempo, para evitar um risco de apagão. Então, naquele ano, as térmicas vão pesar mais na tarifa. Temos outras questões. Conforme o Brasil expande o seu parque gerador com fontes renováveis, por mais que a fonte em si seja mais barata, a eólica, a solar seja mais barata, mas a gente gera a necessidade de acionamento de outras usinas com mais frequência, usinas mais caras, térmicas mais caras, para dar lastro, para dar mais confiabilidade, mais robustez ao sistema. Não deixar a operação, seria muito risco botar somente, vamos dizer assim, a operação dessas renováveis com variações, né, com oscilações significativas. Então, tem uma série de questões contratuais e operacionais que levam
ao resultado final, que são tarifas diferenciadas para cada distribuidora de energia elétrica do Brasil. Eu não sei se ficou claro, mas eu tentei listar aí os principais componentes que ajudam a responder isso. Claro, achei ótimo. Eu acho que assim ficou evidente que a gente entrou num nível de grande complexidade, né, que o nosso intuito aqui não é, né, que quem não é do setor compreenda perfeitamente, né, esse debate final, mas ele só foi possível, como você bem disse, após a apresentação de vários conceitos básicos, né, de várias questões essenciais, né, por trás da composição da tarifa, da geração da eletricidade, do custo e de como ele chega para o cidadão. Então, com esse final, não que aqui vão sair especialistas em contratos, em economia, né, nada do gênero, mas pelo menos vão compreender, é esse meu intuito, né, por o que pagam na tarifa elétrica, por que pagam o que pagam, né, e por que há diferença regional. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, Daniel. Em especial, estamos gravando inclusive no sábado, no seu tempo livre. Agradeço a todos os ouvintes que ficaram até aqui. Peço, por favor, né, a quem curtiu aí, que curta o material, que disponibilize, que passe adiante a quem interessar. E passo agora a palavra aí para o Daniel, sem perguntas, apenas para você fazer algum fechamento. E mais uma vez, obrigado. Bom, obrigado. Primeiro eu agradeço aí, acho que foi um prazer participar desse episódio. Eu acredito bastante aí no projeto do podcast Energia para o Cidadão. Desejo bastante sucesso e longa trajetória. Mas eu acho que foi muito interessante essa conversa. Eu acho que nos faz refletir, revisitar uma série de pontos que são importantes para a compreensão. Eu gostaria que, ao final dessa conversa, o espectador, o ouvinte, conseguisse, se eu pudesse resumir em uma coisa só, eu gostaria que a pessoa entendesse por que a conta de energia elétrica ela sobe, alguns anos, ela sobe acima da inflação. Né? Ela entender que não é só atrelado diretamente à inflação. Então, a gente explorou bastante aí os componentes, né, que tem por trás. E também, se pudesse fazer uma segunda conclusão, eu acho que assim, a gente conseguiu ver que os principais, vamos dizer, entre aspas, vilões da nossa conta de luz, né, o que pesa mais na nossa conta de luz, são as parcelas associadas à geração de energia, né, aos encargos, né, e aos tributos. Então, assim, os tributos estaduais, federais, a gente sabe que o governo não vai mexer neles, que a gente não tem como interferir. A geração, aí a gente tem como lutar por fontes mais baratas e a tecnologia vai desenvolvendo soluções que barateiam ao longo do tempo. Né? Então, os contratos vão se extinguindo e entram fontes mais baratas. E os encargos, eu acho que é naquela linha que a gente conversou, de periodicamente revisitar, ver se faz sentido manter, reduzir ou extinguir cada um deles. Com isso, a tendência é que a gente mantenha uma tendência de abaixar as contas de luz no Brasil, porque a tarifa realmente é muito alta. Mas, dito tudo isso, eu encerro e agradeço mais uma vez aí o professor Diego Malagueta pela oportunidade. Eu que agradeço e concordo, eu acho que você resumiu muito bem o que era o objetivo desse episódio, que eu acho que você conseguiu trazer. Eu acho que você teve um grande êxito com esse seu objetivo e trouxe isso aos ouvintes. E já deixo aqui também o convite que você provavelmente volta no episódio em breve. Então, até o próximo episódio, pessoal. Obrigado. Isso aí. Tchau.